Bem, hoje eu quero falar sobre Coraline, porque eu assisti recentemente, né, com o meu... Não, sozinho, na real. Peço desculpa se tiver com barulho no fundo, mas é porque tá muito quente e é o barulho do ventilador. Enfim, Coraline é um desenho que... Uma animação, né, que eu assisti quando era criança. E eu lembro que eu gostava e tal, mesmo sendo meio de terror, né? Mas depois de rever um pouco mais velho, eu reparei como é que o filme ele toca num assunto que pelo menos eu acho interessante, então por isso eu resolvi trazer aqui, né? Eu tenho trago alguns vídeos numa vibe mais reflexiva, então espero que vocês gostem. Enfim, basicamente o que eu reparei é que quando a Coraline ela chega no outro mundo, a Beldan, ela tenta fazer com que a Coraline se sinta bem o tempo todo, né? E isso me lembrou muito do hedonismo, que é aquela ideia do prazer como fim. E como é que o prazer ele pode ser usado de formas ruins, pode ser usado para manipular as pessoas. E hoje a gente vive, né, numa sociedade que toda hora a gente tem um micro prazer, toda hora parece que a gente não pode mais ficar entediado. Então você está ali numa fila, você pega o celular para jogar, pega o celular para mexer no Instagram. Você está na academia, você tem que estar ali com um vídeo no YouTube ou com o Spotify aberto. E o que eu achei interessante nesse filme é que ele mostra essa questão, né, do hedonismo, a mãe tentando conquistar a garota de tudo quanto é jeito, então, ela quer brincar, então vamos brincar, ela quer comer alguma coisa, tá, aqui é a comida, e tudo gira muito em torno dela, né, mas a Coraline, ela percebe uma coisa, que mesmo que tudo esteja de acordo com o que ela quer, aquele mundo não é real. Então, o momento que ela fala, né, que aquele não é o pai dela, que ela não é a mãe real dela, e é algo que às vezes a gente precisa falar para nós mesmos, né? Às vezes, quando a gente está vivendo uma vida de hedonismo, é bom a gente parar, refletir e pensar, cara, calma aí, talvez eu esteja errado, sabe? Em estar procurando prazer pelo prazer. Não é que as coisas não podem ser boas, não é que a gente não pode ter prazer na vida, mas quando ela se torna nosso Deus, isso pode se tornar problemático. Então, você querer o prazer a todo custo, e aqui eu tô falando de tudo quanto é tipo de prazer, né? Isso pode literalmente acabar com a sua vida, acabar com a sua alma. E na animação, a outra mãe, né, ela deixa claro que para poder ter esse mundo, a Coraline precisaria abrir mão dos olhos dela. E os olhos, todo mundo sabe, né, que é uma referência à alma. Então, se você quer seguir esse caminho do hedonismo, você vai você vai consequentemente perder sua alma, se perder. E aí aqui eu queria falar de três visões diferentes. A primeira é do cristianismo, né? O cristianismo ele fala muito sobre sacrifício, santidade, e isso tem muito a ver com carregar a própria cruz, com negar a si mesmo. Até é dito, né? Não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Então, de novo, não é uma questão de ser contra o prazer, mas de ser contra o prazer a todo custo, entende? Pode ser sutil, mas faz toda a diferença. Entender que às vezes a gente tem que fazer coisas que a gente não quer, estar em lugares que a gente não quer, e até mesmo ter que lidar com pessoas que a gente não quer. E a outra corrente que eu queria puxar aqui um pouco é o estoicismo. Recentemente eu li aí alguns livros e tal. E algo curioso é que eles sempre falam da virtude e da busca pela virtude. E realmente não tem como você buscar isso sem você se sentir incomodado em algum momento. O incômodo da vida está na mesma, o incômodo de talvez estar um pouco fora de forma, de talvez não estar lendo o quanto você precisava, ou estar fazendo o dinheiro que você precisava, mas o ponto é, existem coisas que você pode controlar e existem coisas que você não pode controlar. O que que geralmente a gente pode? Ah, de certa forma, minha saúde. Ah, de certa forma, é o que eu falei, meu intelecto, né? Então,
existem uma série de pontos práticos que podem ser resolvidos. E o último, eu queria falar um pouco sobre Platão também, né? Acabei de ler agora a República. E Platão, ele sempre fala muito sobre... Platão, Sócrates, né? Fala muito sobre a questão da lógica e do uso da lógica para buscar a verdade. E quando a gente coloca a lógica acima do prazer, a gente começa a ver que realmente a gente está errado, né? Por exemplo, pô, é muito prazeroso talvez eu comer chocolate à beça, açúcar à beça. Mas, pô, pela lógica eu sei que aquilo vai me fazer mal, entende? Então, uma pessoa que ela tem autocontrole e contra o autocontrole, não a lei, né? Eu não lembro se é autocontrole agora, mas acho que é. Qualquer coisa, enfim, me corrija aí nos comentários. Enfim, é uma reflexão rápida, mas foi uma reflexão que essa animação me trouxe muito forte, todo momento. E você vê que a Beldum, ela age como uma enganadora. Então, toda hora ela tem uma voz leve, uma voz tranquila, só que é uma voz leve falando mentiras. É uma voz leve empurrando a Coraline, digamos assim, para falta de virtude. Enquanto que a mãe dela é mais séria, é mais rígida, mas a mãe dela é real, a mãe dela é verdadeira, entende? E a gente tem que se acostumar a preferir ouvir a verdade de forma, digamos assim, intensa, do que ouvir mentiras de forma bajuladora. Eu prefiro que alguém seja intenso, mas me diga a verdade, do que fique me bajulando, sabe? Mas dizendo uma mentira, dizendo o que eu quero ouvir. Acho que essa reflexão, assim, não é muito longa, mas, enfim, se você chegou até aqui, obrigado por ter assistido o vídeo. E é isso.